Floripa em Foco especial sobre Eneagrama e gestão de pessoas. Para falar a respeito, conosco no estúdio, o criador e atual presidente do Instituto Renove, o Márcio Schultz. Bem-vindo, Márcio. Muito obrigado. É um prazer finalmente estarmos aqui juntos. Igualmente, está sendo um prazer. E apresentando e agradecendo também a Fabrícia Machado, que é quem está possibilitando esse nosso encontro. Bem-vindo, Fá, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, muito obrigada. Imagina. A Fabrícia Machado é a diretora de expansão do Instituto Renove e é também psicoterapeuta somática nas horas vagas. Exatamente, as pouquinhas que As restam. pouquinhas horas vagas. E também é coach. Sim. Coach especializado em alguma linha? Eu trabalho um pouco com a psicoterapia somática e o coaching. E geralmente mais numa linha, o que a pessoa quer poder fazer na vida dela mais pessoal e profissional. Uma escolha de carreira ou uma escolha, às vezes, num processo mais pessoal da vida familiar. E isso é de acordo com a sua agenda? Você não tem uma agenda fixa para psicoterapia agora? Não, porque eu tenho muitas viagens, fico mais tempo fora do que em Floripa, então eu atendo. Eu não faço um processo de coach de 10 sessões, por exemplo, é apenas sessões uma vez por mês, porque como eu faço um coach bem específico, a pessoa tem várias atividades e ela acaba... E você também tem várias atividades, né? A Fabrícia e o Márcio são o casal Schultz, vamos dizer assim, né? Há 20 anos. Há 20 anos. E tocam juntos o Instituto Renove. E Exato. A grafia do Renove, Márcio, por que 2 N's e uma vírgula no final? Interessante. Isso foi uma sacada da agência, né? A vírgula dá sempre a sensação de continuidade, né? O que vem depois? E foi a ideia de a gente renovar, mudar um pouco a nossa abordagem, né? Renovar. Um renascimento aí das abordagens. Um renascimento. E você desenvolveu uma metodologia de, vamos dizer assim, de análise, né, das pessoas e usando isso também na gestão de grupos dentro não só de empresas, mas na vida familiar, na vida pessoal. Que é usando o Eneagrama, que é uma ferramenta já antiga, mas você adaptou ela. O que você fez com o Eneagrama mesmo? Como é que ele funciona dentro do teu trabalho? Eu utilizo o Eneagrama realmente como base, né? A estrutura inicial do trabalho, que descreve 9 estilos de comportamento, 9 padrões de comportamento. Cada um deles baseados em uma emoção que sequestra a consciência. E por isso um padrão, né? Sequestra a consciência. Exatamente. E todos estamos sujeitos basicamente a esses 9 tipos. Exatamente. Como são 9 emoções humanas, nós temos as 9 emoções. O que nos difere uns dos outros é quais emoções estão mais presentes e quais estão mais ausentes na consciência. As que estiverem mais presentes vão exercer maior influência. São determinantes. Exatamente. Imagine o seguinte, imagine que o indivíduo tem uma das suas emoções predominantes, medo. Então a tendência dele olhar para a realidade a partir de uma análise de risco é maior do que aquele que tenha como emoção predominante a luxúria, que vê as coisas como um possível... uma luta, uma possível uma vingança, um desafio, né? Essas 9 emoções são todas elas negativas? Pois é, inicialmente essa é a base do Eneagrama. Ela descreve 9 emoções que são também conhecidas como paixões humanas na mitologia grega clássica. E por isso negativas, porque elas estão no contexto de paixão. Então, nós usamos o nome vício emocional. E elas estão num contexto de vício emocional. Por exemplo, a raiva é uma emoção, mas ela pode estar na gente como um vício emocional. Se ela está nessa condição de um vício emocional, ela não mais está com uma emoção, ela determina a maneira com que o indivíduo vai reagir. Emoção a gente pode ainda conviver, administrar, descarregar no momento correto? É natural, humano. É o natural. Todo quem não tem raiva, né, numa situação específica. E depois, isso flui, é outra emoção que vem. Né? As emoções têm essa característica, elas manifestam, elas vêm e vão, elas fluem. Vêm e vão. Isso é natural. Mas alguns se agarram. Esse é o tema. E nesse agarrar, nesse apego, quando eu estou viciado naquela emoção. Não conscientemente, tudo que faço acaba sendo para suprir essa bioquímica que eu estou viciado. Por exemplo, hoje é muito comum as pessoas estarem viciadas em ansiedade, né? O mal do século, a ansiedade. Então eu digo assim, pega uma pessoa que é viciada em ansiedade e coloca ali em Cacupé, um dia que tem vento sul, né? Mar tranquilo, e diz, querido, vamos só ver o mar aqui, em 10 minutinhos, vamos só sentar aqui, em 5 minutos a pessoa está espumando, porque ela entrou em abstinência. Ela está viciada em ansiedade e aquele contexto não está oferecendo a bioquímica na qual ele está viciado.
Então ele entrou em abstinência. E ele vai começar a pensar em shopping center, o que ele tem que fazer, agenda, não sei o quê. Ele vai achar aquilo lá um saco, muito parado. E gente que fala devagar me deixa nervoso também. Né? Tudo isso porque ele está viciado nessa frequência, né, que a gente está chamando aqui de ansiedade. Isso é que causa tantos problemas como a gente vê hoje em dia? As pessoas entraram num processo de ansiedade, não está no aqui e agora, está em outro lugar, é isso? Essa é uma das razões. Nós, por estarmos sequestrados por uma emoção, a ansiedade é uma delas, né? A gente acaba configurando como medo, a gente acaba não estando presente, porque a gente está esperando aquilo que essa emoção quer. Se é medo, segurança. Se é raiva, que as coisas funcionem como deveriam funcionar. Se é orgulho, é que me valorizem. Se é vaidade, que me admirem. Cada emoção tem um anseio, uma satisfação. Uma satisfação. É por um vício, né? Ninguém vicia em alface. Vicia uma coisa que vai ter um retorno, né? Mesmo que isso me prejudique. Né? O fumante é viciado, ele tem um prazer com aquilo. Se não tivesse prazer nenhum no cigarro, não tem como viciar. A bioquímica de algum momento está um aspecto prazeroso. Por exemplo, quem tem vício em medo, quando as coisas estão seguras, há uma sensação positiva. Olha, eu sabia que isso ia acontecer, ainda bem que eu me preparei. Tem um tesão por ter me preparado. Ou quem tem raiva, fazer que as coisas funcionem como deveriam funcionar. Essa tensão nas coisas parece que é virtuosa. Se eu não tivesse me esforçado, nada teria acontecido. Então, há um processo satisfatório, né, quando essa emoção se manifesta no mundo externo. A pessoa estrutura a sua personalidade em cima dessa emoção predominante que ela tem. Exatamente. Enxerga o mundo por esse viés que ele mesmo construiu. Esse é o grande dilema. Haja concordância. Como é que vai se entender no meio desse barulho todo? Né? Cada um é diferente do outro. Eu costumo dar o exemplo dos 3 cegos que tateiam um elefante. Lembra daquela fábula? Um cego que tateia a pata acha que o elefante é um coqueiro. O cego que tateia a lateral acha que o elefante é uma parede. E o cego que tateia a trompa acha que o elefante é uma mangueira de bombeiro. Eles não estão totalmente equivocados, mas a parcela que eles percebem da realidade não lhes permite compreender a realidade como um todo. O nosso trabalho, o grande objetivo é esse, dar ferramentas para que eu possa compreender um pouco mais de qual é a parte do elefante que eu estou tocando e entender que ela é só uma parte da realidade. O meu ponto de vista é um ponto de vista, não é a realidade. Você tem o site que é o eneagrama.com.br e ali, eu folheando nas páginas eletrônicas, eu vi que você fala que a gente passa pelo nosso cérebro 4 bilhões de bytes de informação e a gente retém 2.000, é isso? Um pouquinho mais, 400 bilhões. 400 bilhões de informação de bits por segundo. Por segundo. Por segundo. E a gente retém 2.000 bytes e acha que está vendo a realidade através dessa frestinha na parede. Se for percentualmente, é 0,605% do que o teu cérebro processa, você é consciente. Uau. E em cima disso a gente taxa tudo, acha que entende o mundo. Acha que entende as pessoas. E geralmente a gente acaba julgando muito mais as pessoas do que entendendo elas de verdade. E a gente fica só com uma parcela muito pequena de observar o outro. Uma coisa legal disso que o Márcio estava falando, Silvia, o Eneagrama mostra que essas 9 emoções, elas estão presentes no nosso comportamento. Quem não tem raiva, medo... Em maior ou menor grau, mas todas elas... São humanas, né? Mas uma é a principal, que vem já desde a tua infância, desde a formação da nossa personalidade. E essa é a mais forte. E como ele falou, então, por exemplo, se raiva é uma emoção muito forte e eu já tenho esse comportamento, já vem desde a infância. E se eu vibro demais na raiva, todo o meu comportamento vai estar baseado nisso. Em crítica, em exigência, em achar que as pessoas estão erradas e eu estou certa. Na forma de reagir perante as pessoas, sempre vai ter um quê de raiva. Por isso eu julgo muito. Porque, como você falou, esses 2.000 bits, eles vão estar sempre mais olhando no certo e no errado, pela perfeição, por essa exigência crítica. Porque todo mundo tem as 9 emoções, mas uma é a principal, que vem da nossa infância. E se a gente não tem consciência dela, o nosso comportamento vai ser bastante apegado a essa visão. Daí a gente acaba não enxergando o outro como o outro é. Nem na gestão de pessoas, quando a gente é líder, e nem na família. A minha tendência vai ser olhar o meu marido do jeito que eu quero que ele seja, né? E não como ele é, aquilo que ele tem para me dar. Por isso a gente acaba julgando muito.
Então esse é mais ou menos o seu trabalho, Márcio, de fazer com que as pessoas percebam que percebem pouco, vamos dizer assim. Como é que funciona o trabalho aí de um curso de Eneagrama? É curso de Eneagrama que você fala? Na verdade é um curso onde o Eneagrama é parte do ferramental. Então é um curso onde as competências emocionais e o Eneagrama operam na gestão. Gestão de pessoas ou no trabalho de autoconhecimento. Então inicialmente a gente tem que conhecer essas 9 emoções. Embora sejam populares, né, orgulho, medo, raiva, inveja, a gente sabe, mas a gente não sabe muito bem como é que opera na gente. Então a gente faz exercícios para investigar como é que é a inveja em mim, mesmo que não seja um vício emocional. Quem não tem inveja? Né? Nesse sentido, às vezes, assim, de ficar um pouco se eu fosse assim, se eu fosse mais alto, se eu fosse mais novo, se eu tivesse nascido de outra família, se eu tivesse mais ímpeto, aquele carro. Ou até coisas materiais externas, né? É humano isso, mas se isso vai te influenciar ou não é outra coisa, certo? Mas emoção tem, a gente sente isso. Então a gente vai começar a investigar essas 9 emoções e, uma vez investigado, o quanto elas estão presentes, o que está pouco, o que está médio, o que está muito. Isso que está muito, provavelmente vai influenciar mais do que gostaríamos de admitir a tua perspectiva de realidade. E aí eu escrevo um padrão de comportamento que é influenciado por essa emoção. Por exemplo, a raiva. Eu escrevo tipo 1. Como é que é um padrão de comportamento onde a raiva é quem dirige o indivíduo. E as pessoas começam a se identificar, aquelas que têm raiva. Pô, eu penso assim, acho assim. Tipo 1 que você fala é o tipo 1 dos 9 que existem. Exatamente. O tipo 1 é o... É o da raiva, é o perfeccionista. Né? Como a raiva como predominante. A raiva das 9 emoções, ele tem as 9, a raiva é a mais forte. Como é essa emoção que dirige o indivíduo, ela é negativa, é um vício emocional. Quando o indivíduo aprende a dirigir essa emoção, ela se transforma em persistência. Transmuta o sentimento Exatamente. Negativo para positivo e vira persistência. Exatamente. Porque muitas pessoas pensam, o contrário do amor, né, é o ódio. Não. O ódio não é o contrário do amor. O ódio é a versão negativa do amor. Certo? Quem vive relacionamento conjugal, né, sabe o que é isso. Né? Amor e ódio às vezes junto. O contrário do amor seria eu não estar nem aí. É uma desidentificação total. Indiferença. Uma indiferença. Então, as emoções também têm isso. Às vezes a gente quer ir para o contrário dela, eu quero ir para o contrário da raiva. Não. Vai para o lado positivo dela. E o lado positivo da raiva é a persistência. A persistência é bom, é ter uma certa tensão muscular para as coisas. Tem o quê? Muitas pessoas me dizem, Márcio, eu consigo as coisas na minha vida porque para mim o negócio é bunda na cadeira e vamos trabalhar. Persistência. Essa persistência, essa tenacidade ligada a esforço, essa é uma competência emocional. Quando é demais, tudo eu quero resolver na persistência. E aí, como um carro que está na areia da praia, quanto mais acelera, mais atola. E quando as coisas não funcionam, me dá raiva. Acho que tem que me persistir mais. E quem não persiste, acho que é malandro. Tá vendo? As coisas não funcionam, pois esse pessoal é malandro. Já começa a julgar os outros. E não tem nada que julgar ninguém. Enquanto o indivíduo não reconhecer que esse julgamento é fruto dessa emoção, ele não consegue sair disso. Eu estava agora com um pessoal que estava dizendo assim, Márcio, ele dizendo uma pessoa cujo vício emocional era raiva, tipo 1. Mas Márcio, eu não entendo quem não faz aquilo que tem que fazer. Se é para fazer, por que a pessoa não faz? Não é óbvio, não dá para entender. Ele mesmo está dizendo, ele não consegue entender. Enquanto ele não perceber que olhando por esse ponto de vista não vai chegar a lugar nenhum, ele vai querer arrumar o mundo, não funciona assim. Então, quando eu percebo, eu estou de repente, realmente, eu me identifico com essas coisas que o Márcio está dizendo, e realmente eu acho que a raiva está dirigindo a mim mais do que eu dirijo ela. E aí começa o trabalho. Daí eu começo a ver o que é bom e o que é ruim isso na minha vida. Certo. E você desenvolveu uma metodologia própria e aplica isso dando cursos, palestras, workshops. Exatamente. É assim que funciona o Instituto Renove. Exatamente. Temos todo um trabalho presencial, de palestras, workshops e os cursos que ocorrem em todo o Brasil. E o trabalho via educação à distância, que tem... EAD também. Exatamente. O EAD tem sido uma ferramenta muito interessante, né? Isso é interessante porque poucas pessoas acreditavam há 5 anos atrás que poderia se fazer uma ferramenta de autoconhecimento via EAD. Né? Que é algo tão complexo, autoconhecimento, mas não. Sim. A gente se debruçou sobre o assunto por muitos anos e conseguimos uma ferramenta enxuta e que permite ao indivíduo se investigar as emoções, reconhecer elas, ter um ferramental que ajuda ele a ter um referencial, que sem referencial é difícil. Eu digo que o peixe que mora no aquário acha que aquilo é o oceano. Né? Como a Fabrícia falou, como é um mecanismo infantil, ele não reconhece, está com ele desde que ele é criança.
Ele não se vê sem isso. Ele só se viu assim. Então como é que eu vou reconhecer se eu sou assim, se eu sempre fui assim? Então o referencial ajuda. Diga, Fábio, você ia falar? Uma coisa que é bem interessante também, Silvio, complementando isso que o Márcio falou, é que quando a gente está vibrando demais no nosso ego, na raiva, no medo, no orgulho, eu não vou pedir desculpa de jeito nenhum. Agora, Dia das Mães, eu conheci umas 2 pessoas que estavam com bastante dificuldade de pedir desculpa para sua mãe, não queria ir lá, porque estava com muita brabeza. Não, porque eu estou errado, eu estou certo, ela que estava errado. Foi muito interessante. Quando a pessoa está vibrando muito no seu ego, ela acredita tanto nessa sua verdade, que ela justifica o seu comportamento. Porque a outra pessoa fez errado, porque a outra pessoa que tem... Porque eu tenho razão. Porque eu tenho razão. E quanto mais eu digo que é o outro que está errado, eu tenho dificuldade de olhar para mim. E daí eu viro vítima. Se o outro que está errado e eu estou certo, eu não tenho nada para mudar. Eu tenho dificuldade de desidentificar, como o Márcio falou, eu não consigo mais maturidade emocional, eu estou apegado à minha visão. E daí eu só me justifico. Quem justifica não cresce. Porque às vezes o outro está errado, a gente também, mas a gente acaba não percebendo a nossa versão, né? Porque se 2 pessoas se conflitaram, provavelmente são 2 egos que se bateram, né? O ego é que cria atritos, né? O ego quer a satisfação, quer ter razão, né? Quer ganhar a discussão sempre. Esse é o problema. E o seu trabalho é fazer com que as pessoas percebam que tem tanto raiva quanto um talento emocional. Essa é a sua função dentro do seu trabalho. Desde emoções, como a gente estava citando, que são mais críticas e comuns, como eu tenho razão, né? Como aquelas que são até opostas, que a gente nem reconhece como do ego. Aquela que é a indolência, por exemplo, que é a submissão. Deus quis, né? Fazer o quê? Sempre sou uma vítima passiva. Isso também não... Também é uma manifestação do ego. De não se posicionar em relação à vida. De não ir à luta. De não ir buscar aquilo que quer. Então, nem de mais, nem de menos. Sabe? Nós temos manifestações do ego, um dos perfis que a gente fala, que é a indolência, onde há uma negação do querer. Um fugir do seu querer. Deus quis assim. Uma submissão. E daí que vem aquelas máximas do tipo, para um relacionamento dar certo, alguém tem que ceder. Não é sempre assim. Imagina, isso era no século passado. Hoje em dia não, as pessoas não querem ceder. Estamos falando há pouco, né? Como as pessoas hoje estão tensas, os relacionamentos, mais de 50% dos relacionamentos acabam em separação. Imagina, né? Então, um cara é coroa, né? Se vai dar certo ou não. Mais de 50% acabam em separação. As pessoas estão mais à flor da pele. Então não é questão de ceder, é negociar, é se conhecer, é respeitar ambos os limites. Ambas as pessoas, todas as características merecem respeito e todas podem ser positivas? É isso? Exatamente. E tem uma coisa que eu queria acrescentar, isso que o Márcio falou, que eu gosto bastante. Como a gente trabalha com isso, mais de 25 mil pessoas fizeram o nosso trabalho, então a gente percebe como começam os conflitos, para onde vai, etc., né? E uma das principais conflitos que acontecem nas relações, principalmente relações gestor e funcionário ou de casais, nada mais é do que eu apontar o dedo no defeito do outro. Toda vez que eu aponto para o outro onde o outro está errado, eu estou riscando o ego do outro. Automaticamente o outro vai se defender. Nosso ego faz isso. A gente se defende. Tudo que a gente quer é ser amado, ser aceito pelo que a gente é. Mas a gente vai e critica o outro. Por isso que tem tantos conflitos. Porque a partir do momento que eu criticar o jeito dele de ser, ele vai se defender e criticar o meu. Então, por isso que... Como seria, então, o ideal de você chegar para o Márcio e dizer, Márcio, eu não gostei de você deixar o prato sujo na pia. Como é que seria um jeito funcional, vamos dizer assim, Fabrícia, de comunicar uma coisa dessas para uma pessoa? Tá. Tem um trabalho que eu adoro muito que se chama intimidade emocional. A gente utiliza bastante, inclusive na nossa relação. Intimidade emocional. Mas a louça, essa nunca foi o forte do Márcio. Essa não é algo que não está nem na minha listinha para eu querer. Ele nem passa perto da pia. Não, nem passa perto, não é o foco dele. Mas é muito interessante e funciona muito, Silvio.
Márcio tem uma personalidade, eu tenho outra. Ele tem algo para me dar na relação que eu não tenho para dar para ele, mas eu tenho outras coisas para dar que ele não tem. Quando a gente entende isso e aceita essas diferenças, a gente foca e valida muito mais o que o outro tem de bom para me dar do que tem de ruim. Mas tem uma palavrinha, tem uma forma de se trabalhar muito, não só no relacionamento conjugal, mas no dia a dia ao invés de eu dizer para ele o que ele está fazendo de errado, né, sei lá, apontar as coisas de casa a gente não tem muito, a gente é mais empresário, sócio, né, vamos dizer assim. Ao invés de eu dizer o que ele fez, eu digo como é que eu me sinto em relação ao que ele fez. Como é que foi a pergunta que você me fez? Que é? Como é que você... Ah, da louça? Pode falar elegantemente. Assim, elegantemente, assim, ó. Dizer como eu estou me sentindo. Olha, porque para ele não interessa, né? Por exemplo, se fosse esse o caso, não interessa, não tem foco em cuidar da louça, vamos dizer assim, né? Mas se fosse esse o caso, olha, eu até entendo que você tem uma vida corrida, eu entendo que você tem um foco, você tem trabalho, mas me incomodou ver a faca na pia. Mas quando você deixa a louça sempre suja, eu também estou cansada, eu me sinto. Quando eu coloco de mim, como eu sinto, qual é o meu comportamento, vai ser mais fácil ele entender. Parece quando que desculpa, você dá uma questão objetiva para ele observar, né? Exatamente. Se eu disser para ele o jeito que ele está fazendo, ele vai se defender, porque ele tem uma vida tão agitada e tão cheia de viagens quanto a minha. Bacana. Agora, se eu digo como em relação àquele comportamento, eu não bato de frente com o ego dele. E ele vai dizer assim, tá, então a gente começa a negociar. Aproveitando esse gancho, eu acho que é difícil a gente expressar as nossas emoções, não é não? É difícil até porque muitas vezes nós nem sabemos ao certo o que estamos sentindo. É uma mistura de emoções. Não sabemos o que sentimos. Não, é uma negação muito grande, né? Você deve ter visto várias pessoas dizendo, não, estou com raiva. Você que está me deixando nervoso, né? Então as pessoas não percebem que estão ansiosas, não reconhecem. Eu tenho uma máxima que eu uso, é quem não reconhece o que sente, tende a se justificar. Mas eu vou pegando esse gancho da louça, que eu achei interessante, né, e acrescentando um pouco o que a Fabrícia colocou, tem essa questão do que ela chamou de intimidade emocional e tem uma questão de quem é esse com quem eu estou falando, qual é a referência que ele tem. Porque a gente vê no nosso trabalho que nós temos perfis que são mais pragmáticos. Então a fala pode ser mais pragmática, mas tem perfis que são mais emocionais. Então se você falar de forma pragmática, direta, olha, a louça está em cima, né, da pia e tal, para alguém que é mais emocional, fala, ô, seu grosso, não custa falar de outro jeito? Ou pode ficar deprimido por causa da pia. Mas se você for com muito jeitinho para alguém que é pragmático, fala, olha, vai direto, não fica de mimimi comigo não. É a louça, eu lavo, a louça tá bom. É isso, pronto, resolveu? Próximo. Então, se a gente reconhece mais qual é o perfil do outro, eu entendo como falar com o outro. É como se cada um falasse uma linguagem diferente, uma língua diferente. Né? Se ela fala inglês, eu falo em inglês, fica mais fácil. E você capacita gestores a reconhecerem essas características nas pessoas e melhorar a gestão da equipe. Exatamente. Basicamente é isso. A gente há mais de 10 anos agora viemos nos dedicando mais à gestão de pessoas, porque a gente percebe que quem está em cargo de liderança sofre muito com isso. Cria expectativas sobre as pessoas e as coisas não andam. Por que para algumas pessoas vai tão bem, outras não? Isso fala mais do gestor do que das pessoas. Fala das expectativas dele. Ele não está enxergando as pessoas da equipe, os potenciais. Ele está enxergando o quê? O que ele espera. E como ele não vê aquilo que tem e só aquilo que ele espera, ele se frustra com as pessoas. Isso é tão forte que esses dias eu estava com um gestor que disse assim, Márcio, esse negócio de gestão de pessoas para mim é que nem lidar com bêbados. Se você, começou bem, né? Se você bate, é covarde. E se apanha, é frouxo. Uau. É estanque isso aí, um limite ou outro. Ele estava falando de uma angústia muito comum dos gestores. Por que para alguns funciona e para outros não? Por que eu falei com um, deu tudo certinho, falei com o outro, o cara já ficou chateado? E aí, os gestores têm uma necessidade de compreender um pouco mais sobre as diferenças entre as pessoas. Sobre o seu próprio estilo de gestão, onde ele contribui, onde ele não contribui, e como cada indivíduo da equipe, ele é um conjunto de potenciais à disposição para essa minha estratégia. Então, eu tenho que contar com as estratégias que estão no tabuleiro, não com potenciais que não estão aí. Imaginativos. Exato. E o que mais acontece é isso. O cara tem uma ideia e quer aplicar aquilo para todo sem mundo. Reconhecer as pessoas, sem reconhecer que cada um é uma individualidade. Uau! E esse método funciona, dona Fabrícia? Quantos clientes você falou que já passaram? Mais de 25 mil pessoas. Mais de 20 anos de
De existência, Mais de 25 mil pessoas participaram dos cursos, não das palestras, porque a gente tem 14 produtos diferentes, né? Mas algumas são palestras, a gente tem algumas agendas em Florianópolis e a gente trabalha no Brasil inteiro, com cursos em company, dentro das empresas, né? Esse que o Márcio está falando do Enneagrama é um dos 14 produtos. Isso. É gestão de competências emocionais? Esse as competências emocionais e o Enneagrama na gestão de pessoas. A gente tem desde palestras ou o curso presencial, que em Florianópolis acontece em 2 modalidades, que é final de semana, que é quinta, sexta e sábado. Posso falar, dá? Claro, por favor. 28, 29 e 30 de junho. Esse é intensivo, um final de semana? Intensivo. Nós vamos ter uma turma aqui e uma em Criciúma em julho, que daí é 21, 22 e 23, se eu não me engano. E nós temos a modalidade extensiva, que são 9 segundas-feiras, e temos uma outra turma que começa dia 23 de julho. São 9 segundas-feiras, das 19 às 22h30. Eles acontecem no Corporate Park, Sim, ali na SC 401. em Santo Antônio de Lisboa. Esses são presenciais. E tem um EAD ainda. Isso. Daí a gente tem uma modalidade EAD, que com tutoria ou sem tutoria, onde a pessoa se inscreve no próprio site www.enneagrama.com.br e ela pode fazer em casa, no celular, né? Ela pode conhecer o seu perfil de comportamento. A gente também tem um canal no YouTube, Silvio, que para quem tem mais curiosidade, tem vários vídeos muito legais do Márcio, que mostra como entender o perfil de comportamento, ele descreve os Muito 9... bacana os vídeos, curtinhos, didáticos. Até tem os novos, agora eu vou te mandar, que são mais didáticos ainda, assim, e onde fala do vício, da competência, dos 9. E é Márcio Schultz, no canal do YouTube é Márcio Schultz, né? Vocês têm página no Facebook também, tem em todas as mídias, né? Sim. E o Instituto Renove, Renove com 2 N's, institutorenove.com.br. Ali tem como convidar para palestra, como se inscrever nos cursos. Sim. Extensivo ou intensivo. Sim, hoje nós vamos ter cursos em Florianópolis, extensivos e intensivos, e nós vamos ter algumas palestras com temas diferentes que é difícil a gente conseguir fazer aqui por causa da agenda muito comprometida em company, né? Semana passada estávamos em Goiânia, outra em Brasília, Rio de Janeiro. Já faz mais ou menos um ano que a gente estava agendando esse bate-papo, né? E a agenda começou no avião, né? Soberano, começou no avião. Faz um ano mesmo. Isso. Nossa, faz um ano, é verdade. A coisa anda. E para fechar, cita alguns dos clientes do Instituto Renove, Fabrício. Rede Globo, SBT, Record. A SBT Santa Catarina nos contrata há mais de 10 anos, através do presidente, vice-presidente. Eles gostam muito do trabalho do Márcio, tanto para gestores quanto para a equipe comercial. Aqui, alguns supermercados, como o Ipo, Bistec, vários outros também já nos contrataram, o Coque. A Globo contratou o Márcio, inclusive saiu recentemente um livro do Márcio. O Márcio e mais alguns profissionais, o Karnal estava junto, para fazer como a gente trabalha com perfis de comportamento e emoções humanas, para aumentar a criatividade dos diretores, que constrói personagens. Então foi uns vídeos que o Márcio fez para 200 diretores na Globo, lá no Projac. Específico. Foi um trabalho específico. Depois saiu um livro mostrando essas emoções, as facetas, né? Como elas apresentam o nosso comportamento sem que a gente imagine. A gente tem vários. Receita Federal é um cliente há muitos anos, no Brasil inteiro. Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Luxótica foi nosso cliente bastante em São Paulo, que faz os óculos da Prada, Ray-Ban, Dudalina, Damilé, várias outras. Aqui, Arquitetura do Sono, que é uma empresa de... Bacana. Colchões. Mas tem pacote para grandes empresas, pequenas empresas, médias. Todo mundo pode se servir dessa sabedoria, vamos dizer assim. As empresas menores, elas podem fazer uso desses grupos abertos, como esse que acontece em Florianópolis, né? Mas vai muito da intenção dos gestores. E da cultura da empresa, você citava. Exatamente. Tem pequena empresa que tem gestão de pessoas e tem grandes empresas que não usam a ferramenta. Isso é interessante. Hoje em dia, cada vez mais, o tema do clima organizacional, né, virou moeda, ou seja, se eu tenho um melhor clima organizacional, eu tenho mais resultados. Então, o investimento em gestão de pessoas começou a ficar mensurado. Isso é importantíssimo.
E aí o nosso trabalho entra bem nessa direção, melhorar os relacionamentos entre as pessoas, fazer as pessoas entenderem suas diferenças e, consequentemente, melhorar a gestão. Melhorar a gestão, exatamente. Resultados. A Unicred é um cliente nosso de Santa Catarina. Para fechar, Fábio. A Unicred é um cliente de Santa Catarina, já treinou mais de 200 pessoas e tem um case de sucesso mesmo. Depois do treinamento conosco, eles aumentaram em vários resultados, tanto de gestão de pessoas e por causa dos treinamentos, né? As pessoas se sentem mais engajadas na instituição. Pois bem, o tempo simplesmente voou. Você, telespectador, pode buscar mais informações no eneagrama.com.br sobre o Instituto Renove aqui do Márcio Schutz e da Fabrícia Machado. Contato, tem o WhatsApp, né? 48 999 82 8886 e o fixo também aqui da região da Grande Florianópolis, 48 3225 9999. É número de call center, né? 9999. Ninguém E são os esquece. 9 tipos do Eneagrama. Os 9 tipos do Eneagrama. Muito bom. Tem que voltar mais vezes aqui para explicar direito isso, né? Porque a gente conseguiu dar uma leve pincelada, eu acho, né? Sobre esse manancial de autoconhecimento que tem aí, né? A gente pode falar sobre felicidade pessoal e profissional, que é muito bacana e atual. Estamos convidados. Obrigado. Convidados. Faltou mandar um alô, algum abraço para fechar esse bate-papo, Márcio? Olha, eu sempre gosto de deixar algo para as pessoas refletirem. E uma das coisas que a gente vem trabalhando há muito tempo e vem percebendo nas pessoas é que às vezes as pessoas elas não querem mudar. Elas querem que o outro mude. E enquanto eu esperar que o outro mude, a política mude, o país mude, eu não olho para mim. E a grande virada de jogo é entender como eu enxergo a vida, como eu enxergo as pessoas, como eu enxergo o meu relacionamento conjugal, o meu papel na sociedade. Se eu olho para mim, para esses elementos, eu começo a entender um pouco mais como eu olho para o copo, está meio vazio ou meio cheio. E aí eu percebo que eu tenho talvez olhado para o copo mais vazio do que meio cheio. E não tenho percebido o manancial de possibilidades que está ao meu redor. Porque quem enxerga meio vazio não enxerga possibilidades, enxerga falta. Então, meu questionamento é sempre esse. Como você tem enxergado a realidade, né? O copo está meio vazio ou meio cheio? Tudo vai do seu ponto de vista, né? A gente cria a nossa realidade. É isso, Fá, faltou mandar algum alô para alguém? Eu acho que eu queria acrescentar que o autoconhecimento, ele transforma. Quanto mais autoconhecimento nós temos, mais a gente pega as rédeas da nossa vida, deixa de ser vítima, e mais a gente tem poder pessoal, melhores relacionamentos e mais felicidade. Apenas porque a gente se observa e cria maturidade emocional. Olha, que maravilha. Espero que você tenha apreciado e reveja daqui a pouco, a partir das 22 horas, a representação desse bate-papo com o Márcio Schutz, criador e diretor do Instituto Renove, e da Fabrícia Machado, que é a diretora de expansão e é também psicoterapeuta somática dentro do Instituto Renove. Não que o Renove faça terapia também, isso já é uma característica das horas vagas. Antigamente eu atendia em consultório, mas agora eu não tenho, eu acabo só fazendo coach mais de casais, inclusive. Coaching também, olha, é um fundo, é um poço que não acaba mais de conhecimento. Obrigado mais uma vez. A gente que agradece. E a você, telespectador da TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.